Olá, estamos aqui juntos para fazermos mais um Partilhando a Palavra neste domingo, nesse dia lindo que o Senhor preparou para cada um de nós. E hoje o Senhor vem trazer essa palavra de ânimo, de acreditar naquilo que somos, naquilo que podemos ser diante da misericórdia do Pai. A missão, ela é nos dada, ela nos é entregue. Porém, o Senhor não nos fala que será um percurso fácil, será um percurso tranquilo, porque Ele mesmo nos mostra com a sua própria palavra, com a sua própria vida, aquilo que Ele teve que suportar por conta da palavra. Então, Jesus é um exemplo vivo para nós de que tudo nós podemos, tudo nós conseguimos quando nós nos abrimos e nos despojamos para que Ele possa fazer um milagre em nossa vida. Então é com muita alegria que vamos abrir a palavra hoje em Lucas, capítulo 4, versículos de 22 ao 30. E aqui vamos encontrar esse sabor, esse tempero para a nossa alma, para bem iniciarmos a nossa semana nesse encontro sobrenatural com o nosso Deus através da sua palavra. E aqui nós encontramos nesse texto a sequência daquele momento em que Jesus, ali na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías e proclama para todo aquele povo o ano da graça, aquilo que o profeta havia dito e que ele estava ali para cumprir o que havia sido dito há muito tempo atrás. Então, ao terminar aquela leitura, vamos dar agora a sequência do que aconteceu naquele momento, naquela trajetória ali, na sequência daquele fato. E ali fala o seguinte, no versículo 22. Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam, este não é o filho de José? Mas Jesus disse, sem dúvida, vocês vão repetir para mim o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou, eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que vivia em Serepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Então aqui nós percebemos uma grande rejeição de Jesus em sua própria terra, em sua própria nação, em seu próprio lugar, porque houve ali um entendimento do que aquela pessoa que ali estava, que convivia no meio deles, que cresceu no meio deles, não era capaz de realizar tais prodígios, tais milagres. E Jesus não se deixou abater. Ele se colocou à disposição. Ele não foi bem aceito em sua própria terra, em sua própria casa. E ele mesmo disse que o profeta não é bem recebido em sua casa, em sua pátria. Mas isso não é motivo de desanimar da missão. Por vezes nós também somos assim, mal interpretados em nossa própria comunidade, em nossa própria igreja, em nossa própria casa. Mas isso só vem o quê? Agregar força para a nossa alma.
Porque quando nós lemos aqui nesse evangelho e percebemos que Jesus também foi mal interpretado, que Jesus também ele foi levado a uma cruz por conta de preconceitos, de falta de entendimento, a gente entende que o que nós fazemos ainda é muito pouco, perto daquilo que Jesus foi capaz de fazer. E aí muitas das vezes a gente pensa assim, mas Jesus era Deus, ele tinha poder para isso. Não, Jesus se desfez de toda a condição divina e se colocou aqui na terra, com toda a condição humana, para mostrar para nós que assim como ele, nós também somos capazes de vencer todas as fraquezas deste mundo. Jesus aqui, ele não se deixou levar por aquelas palavras de crítica, mas aquela crítica foi como que um impulso para ele fazer algo mais. Ele acreditava que aquela terra ali precisava entender muito mais. Eles ainda eram inocentes na sua fé, na sua prática. Então Jesus entendia que aquilo ali precisava de acontecer. E hoje nós também, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós também temos que buscar assim como Jesus. Buscar em oração, buscar a força. Porque muitas das vezes nós nos deixamos abater por algo tão pequenininho. Às vezes por uma crítica dentro da nossa casa, falando que a gente não consegue, falando que a gente não é capaz, falando que isso não é para mim. Quando vem um certo chamado, uma missão a ser feita, a gente acha, nossa, como isso é difícil para mim fazer. Mas a gente passa por experiência de quando a gente entra na missão, a gente se entrega, as coisas vão acontecendo de forma tão sobrenatural, que a gente pensa assim, meu Deus, realmente Deus estava comigo. É Deus que nos leva nessa caminhada. Porque há projetos que Deus nos coloca que muitas vezes nós olhando com o olho humano, a gente não se vê realmente capaz. E realmente, se nós entrarmos em qualquer projeto, em qualquer situação, em qualquer missão, e nós desprezarmos a presença do Cristo, com certeza, nós não vamos conseguir mesmo. Eu sempre falo, quando eu entro em algo muito complicado, às vezes uma missão difícil, eu falo assim, Senhor, o projeto é seu, a missão é sua, então agora o Senhor dá seus pulos, Se vira, eu estou aqui. Agora, o projeto não é meu. Aquela missão é de Deus, vem de Deus. Então eu preciso me colocar a caminho, porque o processo, o caminho é que nos faz encontrar as soluções para as coisas. Se eu ficar somente à margem daquilo e ficar olhando de longe, de fora, eu sempre vou achar que não há jeito. Eu sempre vou achar que aquilo não é para mim. Mas quando eu coloco o pé, eu começo a andar e pego na mão de Cristo, com certeza, as portas vão se abrindo. E aqui ele fala, que levaram Jesus depois dessa conversa, depois que viram que Jesus leu aquele trecho do profeta Isaías, que ele auto se declarou, que ele estava ali para cumprir o que o profeta havia anunciado, e ele se colocou ali, se posicionou diante dos seus ali, O que eles fizeram? Pegaram Jesus e levaram, E queriam levar para o alto do precipício. E aí Jesus, ele se colocou a caminho. Ele viu que ali não era o momento oportuno para fazer tais coisas, porque o povo não estava preparado. Mas o que Jesus fez? Ele continuou a sua missão, mesmo que isso o levasse à morte. Então, que essa palavra de hoje, meus queridos irmãos, que a gente possa entender que sempre haverá dúvida e rejeição diante de nós. Sempre haverá aqueles os quais vão querer nos puxar para trás. Sempre haverá, mas temos também um Cristo, um defensor, que nos colocará de pé a cada novo dia. E vai falar e vai sussurrar no nosso ouvido, você pode, você é capaz, você consegue. A missão é nossa. Então que nesse início, de semana, hoje
já vésperas de encerrar um mês, né, e começar um novo ciclo. Que nós possamos entender que temos aí algo grandioso a ser cumprido em nossa vida. A gente às vezes encontra pessoas tão desoladas, né? Tão tristes, abatidas, achando que já se fechou o ciclo, já se acabou, não há mais como fazer mais nada. Pessoas que estão entrando em depressão, em momentos de angústia, né? E a gente tem que dizer que tudo isso passa. A tempestade passa. Jesus também nesse dia aqui, com certeza, ele ficou triste. Ele pensou assim, poxa vida, aqui na minha terra, onde eu cresci, onde eu nasci, só porque eles me viram crescer, eu sou filho do carpinteiro, só por conta disso. E aí Jesus, com certeza, ele naquela condição humana que ele estava, ele deve realmente ter sentido também um pouquinho de tristeza, mas ele não se deixou abater. Ele não se entregou. Ele bateu a poeira dos pés e foi para outra terra. Foi para aqueles que o queriam. É assim também nós temos que fazer. Onde nós não somos bem recebidos, vamos perdoar aqueles, bater a poeira da bota e seguir adiante. Pois lá na frente encontraremos então pessoas que precisam das nossas palavras, do nosso afeto, do nosso carinho, da nossa determinação. E aí, Jesus, passando por meio dele, aqui no versículo 30, só para a gente encerrar, mas Jesus, passando por meio deles, continuou o seu caminho. E essa palavra caminho, ela tem uma força muito grande. Caminho. O caminho é aquele espaço, é aquele lugar onde nós fazemos a nossa história. O caminho é aquele lugar que nós crescemos. O caminho é aquele lugar onde encontramos muitas dificuldades. Eu tenho certeza que vocês já passaram por caminhos difíceis. Caminhos de terra, caminhos com pedra, caminhos com espinhos. Mas se nós olharmos para aquele caminho e acharmos que ele é complicado demais, a gente não segue viagem, a gente volta e perde oportunidades. Então as oportunidades a gente encontra onde? No caminho. A gente não encontra a oportunidade deitado na cama em casa, deitado no sofá, com as pernas para cima, assistindo coisas passageiras. A gente encontra a oportunidade, a gente encontra a solução, a gente encontra tudo no caminho. E até ouro, né? Até pedras preciosas a gente encontra no caminho, né? A gente encontra no caminho. Então, assim, não desistamos do nosso caminho, pois é o caminho que vai nos levar à perfeição de Deus, à maturidade de Deus, o pensamento de Deus, as manifestações de Deus, nós encontramos no caminho. E não importa a situação que o caminho está. Importa é o viajante que está passando por ali. As ferramentas que ele está levando. As ferramentas para ir desbravando esse caminho. É isso que importa. Então que nós sejamos hoje adeptos a esse caminho. Que nós possamos encontrar força para caminhar nesse caminho com Cristo. Muito feliz por estar aqui com vocês nesse domingo, iniciando mais uma semana. Que vocês também possam ter aí hoje, nessa semana, muitas experiências no caminho. Muitas experiências sobrenaturais com o nosso Deus. Que a mão poderosa do Pai possa recair sobre a sua vida, sua família, sua casa, o seu trabalho, os seus projetos. Tudo possa ser abençoado e que você possa encontrar a paz. Rezemos juntos, com amor e confiança, a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra. Estamos aqui e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma santa e abençoada semana, um bom domingo para você e continuamos sempre nos encontrando nesse caminho. Fiquemos na paz. Beijo no coração de vocês, todos aqueles que esteve aqui comigo ao vivo e aqueles que vão estar depois, que eu vou deixar esse momento aqui salvo para que vocês possam ouvir depois. Compartilhe essa live, curta, comenta, para que nós possamos juntos transformar a vida de tantas pessoas que por aqui passam e que precisam de uma palavra de sustento, uma palavra de equilíbrio para continuar no caminho. Beijo no coração de vocês e até a próxima oportunidade.